Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a viagem do Clube do Remo para a cidade de Goiânia, onde no sábado o Leão Azul enfrenta o Vila Nova em mais um confronto decisivo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Será que o técnico Antônio Oliveira já escolheu o substituto para Caio Vinícius? Será que poderemos ter outra mudança no time titular? Nós vamos conversar com vocês neste conteúdo. Vamos falar também sobre um jogador aí perigoso que a equipe do Vila Nova tem e que o Remo poderá ficar de olho, obviamente, nesse confronto, já que ele está retornando para o time titular da equipe goiana. E também conversar com vocês sobre a saída de um membro do departamento de futebol do Leão Azul paraense. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet da Sorte, a patrocinadora master do Chaves Remista, onde por lá você encontra os melhores palpites do futebol nacional e internacional para você montar o seu bilhete e jogar, claro, com responsabilidade para maiores de 18 anos. Claro que por lá também você pode, montar o palpite com os jogos do Clube do Remo, inclusive as odds para Remo e Vila Nova já estão disponíveis para o confronto deste sábado. Você se cadastra e concorre a uma camisa oficial do Leão Azul aqui no Chaves Remista. É só pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar o link também, que vai ficar no primeiro comentário fixado. Bet da Sorte, sua felicidade é aqui. Bom, galera, primeiramente quero conversar com vocês a respeito da saída do analista de mercado e desempenho do Clube do Remo, Rafael Silva. Ele que chegou no Leão Azul no fim de 2023, junto com o ex-executivo Sérgio Papelim. Rafael Silva que montou uma estrutura de trabalho ainda na era Papelim, com outros profissionais, chegou a trabalhar também com o Henrique Bittencourt, que chegou a vir da equipe do Fortaleza para cá. E desde a chegada do Marcos Braz, esse departamento acabou meio que ficando, sem função, porque o Marcos Braz também trouxe o seu analista de mercado e desempenho e desde então vem fazendo esse trabalho com esse profissional para realizar as contratações. Como mudou o departamento na época que o Papelim deixou o Clube do Remo, algumas questões lá da época do Papelim, do próprio Daniel Paulista, deixaram de existir. Então o Rafael Silva, que vinha fazendo o trabalho, mas que não era basicamente ouvido pelo executivo, acaba deixando agora o Clube do Remo nesta função de analista de mercado e desempenho. E teve aí, claro, seus erros e acertos. Não dá para esquecer de Ribamar, não dá para esquecer de Felipe Viseu, mas sim, ele montou uma estrutura interessante no departamento de futebol. E não é só você analisar o mercado, gente, é você também trabalhar com dados, com estatísticas. E claro que agora a gente torce para que na era Marcos Braz nada disso seja perdido e o Remo continue montando uma boa estrutura nesse departamento de futebol, porque se deixar de ter essa estrutura, aí o futebol de novo vira amadorismo, não é isso que a gente quer. Então desejamos sucesso ao Rafael Silva e agora o Clube do Remo, que tem esse departamento, o Marcos Braz junto ali com o Cadu Furtado, que inclusive foi ali na época analista do Flamengo, também trabalhou com o Marcos Braz, é um homem de confiança do Marcos Braz e agora exerce essa função no Leão Azul paraense. Então tá rolando essa mudança no departamento de futebol. Acredito até que era uma espécie de departamento que ainda tinha ali umas ideias do Papelim. Como o Papelim já deixou o Remo, chegou o Marcos Braz está estruturando do jeito que ele acha melhor ali o departamento de futebol. Bom, pessoal, quero conversar com vocês agora sobre a equipe do Vila Nova, Vila Nova aí que tem jogadores que
são conhecidos aqui do futebol paraense, né, como é o caso aí do João Vieira que jogou no Rival, se não me engano, em 3 temporadas. Foi importante aí para a equipe do Rival em alguns jogos, em alguns campeonatos, mas que esse ano está defendendo, né, o Vila Nova, e enfrentou o Remo em alguns clássicos repás, e justamente nesse jogo o João Vieira está retornando, salvo engano, de suspensão aí pelo 3º cartão amarelo. E detalhe, né, gente, o Vila Nova é um time que tem uma força muito grande no seu estádio, tá? Não é um time que costuma vender barato as derrotas, não, tá? Inclusive, se eu não me engano, a porcentagem do Vila Nova em seus domínios lá no Oba é de 74%. Fora de casa, o Vila Nova realmente tem perdido muitos pontos nesta Série B do Campeonato Brasileiro, mas em casa é um time que tem sua força e obviamente vai impor dificuldade ao Clube do Remo no jogo deste sábado. Amanhã a gente conversa um pouco mais com vocês sobre como vem esse Vila Nova, treinado atualmente pelo Paulo Turra e que está neste momento na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, inclusive com algumas estatísticas aí para saber se o Vila Nova também almeja ainda esse acesso à Série A do Brasileirão. Bom, falando em Goiânia, né, o Clube do Remo viajou hoje, né, à tarde para a capital goiana, vai chegar lá em Goiânia em torno das 10 horas da noite. A delegação que viajou aí sob a chefia do Marcos Braz, e o Remo levando, né, 23 jogadores para este confronto contra o Vila Nova. E depois, né, das atividades encerradas aqui em Belém, ainda tem aquela dúvida no ar, né? Quem vai ser o substituto do Caio Vinícius? Pelo menos as informações que chegaram pra gente não nos deram conta de quem será o substituto. Mas eu colocaria aqui, né, uma aposta, se eu fosse fazer o meu bilhete na Bet da Sorte, né, no jogador Luan Martins, tá? Eu acho que o Luan Martins vai retornar pro time, até mesmo em função do que o Nathan Camargo não fez ainda, né, no time do Clube do Remo. Tem a possibilidade também do Nathan Souza, mas o Nathan Souza, para mim, ele é um jogador mais adiantado, a não ser que o Antônio Oliveira recue o Jaderson ali para a primeira volância, né, e libere mais o Nathan Souza. Mas eu acredito que ele vai escalar o Luan Martins, o Jaderson e o Diego Hernandes. Inclusive o Diego Hernandes, na minha opinião, eu queria ver ele sendo testado também na ponta direita, ao invés do meio de campo. E poderia começar esse meio de campo com o Jaderson e Pavânia. Mas acredito também que o Antônio Oliveira deve pensar nas substituições no segundo tempo e fica fazendo esse revezamento, né, entre Jaderson e Pavani, como aconteceu também no jogo lá em Manaus diante do Amazonas. Então, são dúvidas que ainda pairam na cabeça do torcedor, obviamente, mas o técnico Antônio Oliveira com certeza já tem a escalação em mente. Outra questão, né, que inclusive foi trazida hoje nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, é da possibilidade do João Pedro começar o jogo, centroavante português, que estreou, deixou uma boa impressão contra o Amazonas, diferentemente do Eduardo Melo, que até agora não mostrou a que veio, jogador que atuou essa Série C atualmente, né, pela equipe do Caxias. O João Pedro, na minha opinião, e na opinião de boa parte da torcida, quando estreou, mostrou mais desenvoltura do que o Eduardo Melo, e poderia, né, ser uma possibilidade de iniciar o jogo no lugar aí do jogador que estava no Caxias em 2025. Inclusive eu queria saber a opinião de vocês. Já vale o João Pedro como titular ou foi pouco o que ele mostrou lá em Manaus? O Eduardo Melo merece mais uma chance? Deixem aí nos comentários. Quem sabe, né, uma possibilidade também de mudança no ataque azulino. Claro que a gente só vai saber disso 1 hora antes do jogo, né, contra a equipe do Vila. Lembrando que amanhã o Remo ainda vai fazer uma atividade lá em Goiânia e aí sim encerra a sua preparação para este duelo do próximo sábado. Bom, agora eu queria conversar com vocês, galera, sobre a questão aí da apresentação do meia grego, né, o Panagiotis Taxides. Ele não vai estar à disposição ainda para esse jogo, pelo menos as informações que a gente obteve, mas eu acho bacana, né, a questão aí do marketing que está sendo feito em cima dele, né, a apresentação do Panagiotis hoje chamou a atenção porque teve o conteúdo no Ver o Peso, né, os torcedores começaram a tentar ali falar o nome dele corretamente, e a gente torce, claro, para que ele consiga fazer uma boa jornada pelo Clube do Remo nessa atual temporada, nesse ano de 2025, especialmente no Campeonato Brasileiro da Série B, para quem sabe o Remo chegar no objetivo final do ano do acesso para a primeira divisão, que seria realmente espetacular.
E assim, né, como quando ele foi anunciado, a gente fala aqui da alternativa, da surpresa que foi esse mercado. Quem sabe, né, um jogador fora do Brasil aí não chegue, não arrume a casa, não consiga de uma certa forma equilibrar esse meio de campo e o Remo possa daqui para frente também ter esse equilíbrio, especialmente no meio de campo. Acredito que para o jogo contra o Atlético Goianiense, como já venho comentando com vocês aqui no canal, ele já esteja à disposição do técnico português para este confronto diante do Dragão e possa fazer a sua estreia. Lembrando, Nathan, né, Souza viajou para Goiânia, é uma possibilidade aí de estreia, e o Jorge ainda vai esperar um pouco, lateral esquerdo, que também foi apresentado ontem lá na sala de imprensa do Bampará Baianão. É isso, galera, mais uma vez eu peço que você deixe o like no vídeo, que você verifique a sua inscrição no canal, que você hype o conteúdo, compartilhe com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!